uma dúvida? Me contem como é que vocês estão e as dúvidas. Podemos iniciar com as dúvidas. Eu estava mesmo falando para a Ruby, assim, eu disse assim, eu, não sei a Ruby, mas eu tenho muita dificuldade em iniciar essa precificação de como é que a gente vai fazer esse cálculo. Divulgação. A divulgação disso. Ou o valor mesmo. Vamos calcular os valores mesmo. Os valores mesmo, vamos chegar na... Ok, vocês levantaram todos os custos. Não, você levantou... Acho que é por isso que a gente está com essa dificuldade, porque a gente não chegou ainda a levantar nada disso. Porque, na verdade, é isso. Quando você levanta o seu custo, né, físico, quando você coloca a porcentagem de margem para você crescer, né, e em custo tem o seu prolabore, o seu 13º, as suas férias, né? Que a gente não calcula isso. Os impostos, como se você tivesse que realmente estar pagando imposto para você, no sentido de, poxa, espera pouco, né? E se eu tivesse imposto sobre o meu prolabore, né? Então, aí você tem os seus custos, a margem para você crescer, né? Se você fosse comprar, eu não sei, é de vocês aí o espaço? Não. Se você fosse comprar o espaço aí, qual é a parcela da Caixa Econômica Federal para você pagar? Além do aluguel. Você compreende? Uhum. Então, você começa a ter custo, porque você tem o aluguel, você tem tudo, parará, aí você tem a margem, aí você tem uma porcentagem que você fala, bom, se o mercado tem um juros hoje de 5%, né? Vamos colocar, né? A economia fala que o nosso juros é de quanto? A economia fala sempre de 1%, mas acho que a gente paga 10%, né? É mais por aí, né? Mas quando a gente põe lá no Google, né? Vamos colocar, né? Quanto está nossos juros hoje em dia, né? Vamos colocar. Colocar no Google ali, tá? Se não me engano, é isso, ó. Você está certo, em 15%. Mas vamos colocar taxa Selic 15% e tal. Vamos colocar um crescimento, né? Vamos colocar juros e vamos colocar nosso estimado crescimento econômico. Estou pesquisando no Google, tá, gente? Estou pondo lá. Tá? Para você, é um indicador. Eu vi a Selic, acho que estava 13 e pouco, né? Exato, entende? Então, que você faça lá, ó, eu vou colocar lá meus custos, né? Vou colocar o valor da margem para eu, além de pagar o aluguel, ter uma mensalidade que eu compre a minha... que eu tenho uma margem, né? Sei lá, de mais R$2.000, como se fosse um custo, né? Mas é uma margem, vou colocar lá, R$3.000 de uma parcelinha que eu vou pagar. Então, ali é a margem, né? E mais um crescimento que a economia brasileira teria. Porque se você não crescer igual a economia brasileira está pensando em crescer, significa que você regrediu, que você teve uma recessão no seu negócio. Né? Vamos lá. Você estava lá com 100 alunos. A economia brasileira cresceu 6% ao ano. Você deveria, no próximo ano, ter mais de 100 alunos. Você tem que fazer lá 106 alunos, 110 alunos, compreende? Sim. Uhum. Então, você tem que calcular seu custo, você tem que estar lá com a sua margem do que você vai comprar e o indicador econômico de crescimento. Isso seria o seu preço. O que acontece? Muitas vezes, o preço que você vai calcular vai estar muito além do que é o de mercado. O problema é esse. Sim. Né? Então, a gente tem duas possibilidades para a gente precificar. Está dando muito a mais? Eu tenho que pôr valor percebido para eu poder cobrar isso. Uhum. Né? Ou eu aumentar o meu faturamento
por metro quadrado, vamos colocar naquela brincadeira de ver, brincadeira, não, mas é sério, né? Cada parede da escola tem que te render 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque daí eu vou enxergar a disponibilização de cada ambiente com um aumento de faturamento. Então, eu não necessariamente tenho só que aumentar uma mensalidade, né? Sim. Para eu poder ver o meu faturamento de modo geral. Mas, de uma maneira geral, é isso. Então, eu levanto meus custos, coloco embutido lá já, se eu tivesse que ter nos meus custos fixos, a minha margem do que eu quero pagar, alguma coisa que eu quero crescer, investir, e eu coloco lá já uma porcentagem de lucro, de crescimento econômico que eu tenho que ter. É que colocar uma margem de juros de 15% é muito alto. Então, coloque uma margem de crescimento econômico mesmo, né? Que em vez de estar 2% na nossa pesquisa hoje, mas você coloque 5%, é o que eu tenho feito, né? 5%. Aí você vai ter um bolo lá, você vai ter o valor lá. Ana, está completamente fora do meu mercado. Uhum. Isso é o que acontece com a gente aqui, porque, por exemplo, assim, ó, se a gente, vamos supor que nós, o enfermagem, que é o nosso carro-chefe aqui, se a gente coloca, por exemplo, a mensalidade, que nem agora 400, por exemplo, se eu ver que ano que vem eu preciso colocar 450, o pessoal já não vai pagar. segue, sabe? A não ser que você faça a valorização no sentido do olhar do cliente. Uhum. Que é esse o grande segredo, né? Que é o que eu pego a Limp como exemplo, porque é muito visível como que uma faculdade de administração consegue ter uma mensalidade de 13 mil reais. Porque ela coloca, na hora dela vender, ela não vende como um curso de graduação de administração, ela coloca como business. Mas é bacharel em administração, a grade dele é ali, né? É igual, né? É igual às outras, né? Só que, o que ele faz? Ele pega aquela faculdade de administração e ele escolhe o cliente, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês. Entendeu? Então, ele escolheu o cliente. Só que ele está em São Paulo, ele soube ir para um lugar que ele sabe se posicionar para poder cobrar isso. Uhum. Então, também tem essa questão. Eu quero o cliente. Mas eu estou num lugar que não tem cliente. Lamento. Então, você não tem como ter esse cliente, né? Sim. Então, quem é o seu melhor cliente pagador, né? Vamos colocar assim, a gente tem que descobrir para que vocês sempre vendam para ele. E o que esse melhor cliente pagador, ele vai querer? E aí a gente também tem que ofertar isso para que ele entenda que o que ele está pagando é pouco perto do que ele vai receber, né? Então, eu fiz algumas coisas aqui e eu quero mostrar para vocês nesse sentido. Eu acho que vai clarear bastante essa dúvida. Mas em termos de cálculo, gente, é isso. Não tem muito. Ana, o valor que saiu é um valor exorbitante. Não tenho como cobrar isso do meu aluno. Por exemplo, saiu lá entre custo, margem e crescimento econômico, deu R$ 500 por mês. Não adianta, eu não tenho clientela para isso. Então, você mantém o seu teto ali máximo, conforme o mercado está, enquanto você não consegue criar valor percebido do cliente, e aumenta o faturamento em outro lugar, em outra parede, vamos colocar assim, para que você, na metragem quadrada, tenha ali aumento de entrada e diluição desses custos. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim. Uhum. Eu vi, inclusive, que vocês colocaram aí o EJA, vocês já pensaram nesse sentido, né? Porque é exatamente isso, a esteira de produto, né? Então, você pega o mesmo cliente que entra e faz ele te pagar várias vezes, né? E isso vale para qualquer segmento. Isso vale para qualquer segmento. Eu estava agora com uma reunião com empresários e todos eles, tá, gente? Estou falando de venda de coxinha
até empresários de diversas áreas, né? Diversas indústrias, desde esse papel aí, até para poder educar, né, o pessoal deles. Uma das coisas que a gente discutiu nessa reunião, que de repente serve para vocês, né, o quanto que vocês não poderiam se vincular a convênio médicos da região, vincular a convênios médicos da região e ser a escola técnica que capacitaria eles. Exemplo, eu vou colocar para vocês. A Unimed daqui, de Sorocaba, colocou o próprio curso técnico de enfermagem, né? Dentro de um hospital. De repente, em vez de você ter uma Unimed, você ter aí algum convênio médico, eu não sei se vocês têm aí, e eu estou falando em termos de, não só cidade, gente, estou falando de vocês, de repente, terem isso em loco mesmo, sabe? Em hospitais da região, que você já tem autorização de funcionamento. Colocar polo para vocês não vai aumentar custo de vocês, mas vai aumentar a autoridade, que é isso que vocês estão querendo. Espera aí um pouco, eu estou agora com a escola que está dando um curso lá no hospital da cidade próxima aqui, é autoridade. Então, e aí eles começam a perceber valor, você consegue cobrar daí, sim, o ticket mais alto. Entende o que eu estou sugerindo para vocês? Não estou falando que é fácil fazer. Estou dando ideias. Sim, mas isso é o que nós tínhamos já falado esses tempos, né? A gente teve até alguns convites, assim, para a gente estar dando curso técnico numa município, não é município vizinho, ele é um pouquinho mais longe daqui, Taió, no caso, né? Então, a gente está pensando, porque eles nos ofereceram Um espaço de uma faculdade. dentro de uma faculdade, né? Porque eles querem movimentar também, né? Eles trabalham com EAD e eles querem movimento, como nossa presencial, eles querem gente circulando lá dentro, entende? Exatamente. Então, assim, a gente está pensando, porque tem toda aquela burocracia, tem que se abrir filial, município, aquela coisa toda, né? Não é rápido, não é rápido. Não. Apesar de ser mais rápido para você que já tem uma escola e uma escola que tem um certo nome dentro de um núcleo, né? Mas não é rápido, né? E aí você tem que ver se vai compensar para vocês. Quem é que vai ter os custos de professor, quem é que vai ter os custos de matricular, porque não é só pôr lá, né? Quantos mil habitantes tem? Quantos mil habitantes tem? E só colocar na faculdade vai trazer clientela para ele ou vai também trazer clientela para vocês? Né? Porque a ideia que eu dei não é de estar colocando numa faculdade, é de estar colocando num hospital Sim. que te dê autoridade. A pergunta que eu faço para vocês é: aonde vocês podem estar crescendo e construir mais autoridade para poder realmente cobrar um valor mais alto e poder falar, não, aqui eu tenho um ensino XPTO que você... Né? Porque tem aquele que busca o valor barato, mas aí você bate na tecla, não, ó, barato sai caro, vem comigo, que eu estou com autoridade, eu tenho todo esse recurso, então é seguro. Aí quem vai comprar de você? Quem quer coisa com qualidade, com segurança, com estrutura. Então, a comunicação em tudo tem que ser isso. Desde a porta de entrada até folder, página, tudo tem que transmitir muito essa segurança, essa autoridade, né? E aí vai. Mas deixa eu mostrar aqui umas coisas para vocês. Mas podem fazer, tem mais perguntas? Não, quer dizer, só se não entende. Não. Pode falar, tá, gente? Não é porque... Não, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o tempo todo, o que a gente está colocando aqui para vocês têm que voltar a fazer, tá? Porque essa dinâmica, né? A gente levanta os custos, faz toda aquela planilha dos indicadores lá e faz um preço. E aí a gente vai se valorizando e vai colocando para o aluno que a gente tem autoridade, que a gente tem um posicionamento, parará. Só que o mercado vai mudando, porque, vamos colocar assim, na sua unidade hoje,
Se você falar, não, eu sou autoridade nesse assunto, ok, e as outras escolas ficam abaixo, né? Mas, de repente, chega com 3 pés na porta uma outra que também é autoridade, pronto. Aí você começa a ter queda de matrícula, a hora que você vai ver, porque tem uma concorrente que também tem o mesmo padrão de autoridade do que você. Então, periodicamente, a gente tem que revisitar o posicionamento no mercado, isso é um fato, tá? Não dá para a gente ficar só pensando, tá tudo bem. Mas o que a gente vai analisar? E aqui que entra o que eu quero falar para vocês, porque num primeiro momento eu falei como que você levanta os seus custos todos, e esse exercício glúteo não tem como, tem que sentar e realmente pôr em planilha e fazer os cálculos, né, e tal. Mas aqui eu estou falando agora como que eu faço para identificar do que o meu cliente quer e o que eu posso ofertar, né? Como que eu faço para analisar isso? Como é que eu faço para saber o que é aumentar de valor, não valor preço, mas valor entendido pelo meu cliente, né? Então, a primeira coisa é onde você está inserido, que é aquela tal história. Não adianta eu querer cobrar 500 mil reais, né, de uma pessoa que ela não vai ter 100 mil, ela vai ter só, entendeu? Não adianta, eu não estou na classe AA, né? Não adianta. Então, que classe que está? Certo? Se você está lá em Balneário Camboriú, você cobra lá 1 milhão e tem um monte de gente que pode pagar isso, né? Mas no nosso dia a dia, quem é que tem? Né? Então, não adianta, né? A gente estava conversando, eu estou falando isso por conta de venda de casa, né? Tem um parente que está querendo vender a casa, não adianta. A imobiliária fala que vale tanto. Então, mas e para vender? O que tem? Se na cidade não tem, lamento. Ou você não ia para fora, espera quem está lá fora querer vir para a sua cidade, né? Não adianta. Então, tem que saber aonde está inserido para poder cobrar, tá? Entender. E aí, o que você tem que entender? Bom, quais são os principais empregadores da região? Literalmente, você vai escrever isso. Literalmente. Eu lembro que quando a gente fala em área da saúde, a gente pensa, num primeiro momento, hospital. Uhum. Vocês conseguem identificar 20 lugares onde uma pessoa com enfermagem pode trabalhar? Além do hospital? Além de hospital. Tá. Hospital, posto de saúde, clínicas médicas, clínicas odontológicas, home care, cuidador de idoso. Meu Deus. Olha, 20 é bastante, hein? Não sei mais o que. Agora, de cabeça, Não. assim... Ó, vou colocar, estou no chat. Estou no chat GPT. Coloquei lá para ele e ele colocou lá, ó. SAMU, Desde hospital. bombeiro. Aí que entra, começa a listar. E ele vai em hospital, ó, e ele separa. Por que ele separa? Porque isso aqui mostra um pouco, abre a mente da pessoa, né? Você entende? Porque às vezes a clínica é popular, mas tem as especialidades. E tem que estar mesmo. E tem aquela clínica que é só de vacinação, tem o atendimento preventivo lá, né? Que na verdade a gente fala hospital e postos de saúde, daí na verdade a maioria ali está englobado dentro desses lugares, né? E a gente não conta separado, a gente conta só o local, né? Mas aí é exercício de abrir a mente. Sim. Existe um livro, ó, laboratórios, clínicas de hemodiálise, clínica, olha lá, ó, clínica, ó. Tá vendo? Então, entra aqui.
E aqui eu fiz um exercício simples, tá, gente? Põe no chat e ele pesquisa lá. Tem um livro, chama De Bono, De Bono, Eduardo Boa. De Bono. Deixa eu só vou fechar minha porta aqui, tá? Vai lá, fique em paz. Porque a mãe só foi atender uma pessoa ali rapidinho, mas... Fique em paz. Chama Eduardo De Bono, né? Vocês estão querendo pausar, tá tudo bem? Fique em paz. É que veio um rapaz só que vende na lanchonete, ela só quer saber se ela pode comprar. E aí, nesse livro, ele tinha uma historinha. A historinha dele é a seguinte: então, tinha lá um cara e ele foi cobrar um senhor. Chegou um cara, um comerciante, um agiota, foi cobrar um senhor de uma dívida. Esse senhor tinha uma filha. O agiota chega para esse senhor e fala o seguinte: olha, eu vou deixar quieta a dívida se a sua filha aceitar casar comigo. Né? Aí o senhor olha e fala: gente, como é que eu vou fazer isso, né? Dar minha filha assim e tal. Aí a filha propõe o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, se for para eu casar com o senhor, se eu for para o casar do o senhor vai ter ali, perdão, o agiota propõe ainda, olha, para eu não ser muito rude, porque ele percebeu que a situação ficou muito assim, né? E ele não queria a moça ali. Aí o agiota propõe, se tiver nessa sacolinha preta aqui, pedra branca, e eu pegar a branca, você está livre, você não precisa casar comigo e eu livro o seu pai da dívida. Mas se sair a pedrinha preta, você tem que casar comigo. Só que a sacolinha já tinha ali as pedrinhas, né? Ele pegou e ele viu a pedrinha branca. Ele viu a pedrinha, ele viu a pedrinha preta. Perdão, ele viu a pedrinha branca, Então ele viu a pedrinha preta. Por quê? Aí a hora que ele pegou a preta, ela tinha que casar. Não, ele tinha. Não é que ele tirou a pedra, é a pedra que ficou no saco que valeria. A pedra que ficou no saco que valeria. É isso. Eu só sei que, no fim, a moça pegou e deu um tabefe na mão dele, assim, e nem deu tempo de ver muito a pedra ou o saco, sabe? E do tipo, ela pensou tão rápido, fora da caixa. Eu vou pegar o livro e vou até fazer um vídeo disso, porque, enfim, eu só sei que ela saiu fora da caixa do raciocínio para que não tivesse escolha, porque ela percebeu que ele estava enganando. Tinha ali duas pedrinhas iguais, na verdade. Ele botou as duas pedras pretas. Entendeu? Tipo, estava tudo igual. E no que ela foi rápida e jogou tudo para o alto, não ia ter como conferir. Se era igual, se era diferente, parará. E aí, deu que o resultado, ela ficou livre. Porque ela fez ele subentender que, como ele tirou uma pedra, a outra pedra, de uma dos dois lados do combinado, era a que ela estava livre. Antes mesmo de ver. Acho que ele nem chegou a ver a pedra. Ele tira a mão assim, aí é isso mesmo, ele tira a mão assim e ela bate na mão dele e a pedra cai. E aí a pedra que sobrou era a pedra branca e ela fica livre. É algo assim, porque agora como é que ele vai saber qual é a pedra que caiu? Só que, na verdade, dentro da sacolinha tinha as duas brancas. Tipo, era algo assim. Era algo que, enfim, enfim, a questão toda é que, na verdade, a gente toma algumas decisões, a gente tem que sair fora da caixa, né? Para a gente poder tomar essas decisões num grau de percepção muito maior. Quando eu abro para o meu aluno que ele tem todas essas hipóteses, todas essas possibilidades, eu aumento esse nível de percepção dele, porque todo mundo ficaria preso entre a possibilidade dela casar ou dela ser livre. Sim. E no caso ela abriu para uma outra possibilidade do tipo, nenhuma das duas pedras, eu não quero, solta isso e entendeu? Ela deu uma outra possibilidade. Você compreende o que eu estou falando para vocês? Então, a listagem
quando a gente faz dos cursos para o aluno, é para a gente exatamente identificar onde que esse aluno pode trabalhar mesmo. E aqui eu começo, então, a aumentar na cabeça dele, e na minha divulgação também, na minha pesquisa, onde que eu posso estar me conectando, né? Isso é bem interessante que essas coisas que tu colocou ali, porque assim, a segunda-feira a gente vai começar uma turma nova aqui. E às vezes, por exemplo, assim, o que que acontece? Às vezes o aluno começa, quando tem, por exemplo, a primeira aula de anatomia, que começa a ver o corpo humano, tem gente que desiste, que diz, eu não posso ver sangue, eu não posso ver isso. Só que às vezes a gente teria que colocar já no primeiro dia todos esses locais de trabalho e colocar na cabeça dele que não é só aquilo ali que ele vai ver, que às vezes ele pode se identificar com uma disciplina mais lá do final, uma clínica, por exemplo, alguma coisa assim, né? Então, eu vou tentar colocar no slide isso. Exatamente isso. Porque daí você já começa a ter uma nova visão para o aluno. E mais do que isso, você começa a perceber que pode vir a contatar outros empregadores para os seus alunos trabalharem. Na hora de você pesquisar, né? Então, dentre esses 20, isso porque eu pus no chat assim, tá? Técnico de enfermagem, quero 20 locais para ele trabalhar. Tu sabe falar 20 locais que um técnico de enfermagem pode trabalhar? 20 locais, pensa rápido, vamos ver se é melhor do que eu. Um hospital, laboratório, posto de saúde, terapias integrativas. Ela vai mais longe. Farmácia, laboratório, clínicas. Ela vai mais longe. Né? Mas mesmo assim, então, quando a gente abre esses levantamentos aí, aonde os empregadores, né? Quais são os nossos mais empregadores para qualquer área, tá, gente? Isso daqui serve. Olá, Joana, tudo bom? Estamos no comecinho, Joana, estamos no comecinho. A gente consegue estar mostrando para os alunos mais de uma possibilidade, e é isso, né? Quais desses 20 locais onde eles trabalham, quais os que mais contratam? Quais os que mais contratam, né? Então, assim, qual é a renda média desses trabalhadores, né? Tem algum lugar que, se ele trabalhar, ele vai ganhar mais? Então, também divulgar isso, porque, veja, você é uma escola que conecta com empregadores que dão para ele ticket alto de retorno. Opa, peraí, essa escola tem um diferencial. Eu não estou falando com uma escola que simplesmente me dá um diploma. Eu estou falando com uma escola que me conecta num empregador que me paga bem. É essa que eu quero. Eu não quero qualquer escola. Percebe? Então, aqui você começa a levantar para os seus alunos mais de uma possibilidade. E eu simplesmente pus no chat de GPT lá. Técnico X, 20 lugares, 30, 50. Estimula do chat, te dá até umas respostas. Enquanto ele não te der nenhuma resposta torta, para não falar sem noção, porque ele vai ter que inventar lugar, você continua, porque você começa a ter ideias, né? E aí, de repente, você descobre algum empregador próximo a você que paga bem para o aluno, você tem contato, você começa a divulgar. Eu sou a escola que vai fazer esse contato. Gente, o valor que você agregue para a sua instituição como a pessoa que vai fazer esse contato, é onde você vai cobrar os R$50 a mais, você vai cobrar os R$100 a mais, entendeu? E a Anaí vai também para estágio? Sim, estágio, é para estágio, é isso aí, já vale para estágio isso daqui. Porque é disso que nós estamos falando. Eu, na verdade, costumava divulgar o seguinte, tá? Que aí que colocava mais um ponto premium. Olha só, se você puder fazer o seu estágio, mas já ser efetiva, é legal? Porque, de repente, a empresa sabe que você é uma boa escola, sabe que você está sendo bem formado, é o profissional que ela precisa, porque você desenvolve algumas soft skills, além das hard skills, e ainda, então ele fala, para eu segurar você, eu já vou efetivar você. Eu assino o seu estágio, tudo direitinho, para você poder concluir o curso, mas eu já vou efetivar, para eu segurar você. E, gente, quando tem, hoje em dia, que a gente vê um monte de gente que trabalha, mas que quer trabalho, mas que não trabalha, e você tem um lugar que contrata, de repente, desse modo, porque sabe quem está sendo formado, é outro jeito. Mas, no primeiro momento, você tem que mapear, então, quem vai empregar os seus alunos.
O segundo momento, você tem que mapear quem é o seu aluno real. Eu não estou criando aqui a figura da Maria imaginária, nem do José imaginário. Não, eu estou criando aqui o aluno real. A maior parte, quantos anos tem? Qual é a profissão atual? Né, para entender qual é a jornada, de onde ele sai, para onde ele vai, né? Qual é a renda dele? Ele é realmente só ensino médio ou ele vai estar, de repente, já, no caso aí da Rubi da Sueli, já além da faculdade do, né, do ensino médio, né? Então, ele mora onde? Qual a distância dele? Assim vai. Quem sustenta hoje o seu faturamento? Quem é o seu aluno que hoje sustenta o seu faturamento? Joana, essa pesquisa vale muito, muito para todas as séries da sua escola, tá? Para todas as séries, do infantil até o técnico aí, né? Então, e qual é o cliente que você quer trabalhar? Você tem que entender isso daí, né? Para você poder saber precificar, né? Aí, no terceiro momento, você vai investigar esse momento do aluno. Por que ele decidiu estudar agora? No caso do técnico, né? Eu estou sempre falando do técnico, mas dá para usar para tudo. E por que ele não quer continuar vivendo do jeito que ele está vivendo? Por que ele quer mudar? Né? Por que ele não quer continuar do jeito que ele está? Ele quer mudar. Porque uma coisa é, eu quero mudar, mas por que ele, né, não quer continuar? O que está ruim exatamente? Por quê? Você tem que saber o que está doendo aqui. Por que você tem que saber isso? Porque na hora do seu Reels, na hora das suas postagens, você tem que pegar esta dor aqui para que aquele aluno que ainda não acordou para onde pode ir, opa, está doendo aqui em mim, nossa, mas não é que ela soube falar onde está doendo? Entendeu? Então você tem que entender por que ele não quer continuar vivendo do jeito que ele está vivendo, né? Ele espera para mudar. Em quanto tempo? 12 meses, um ano, 3 meses, 9 meses, um ano, né? Quanto tempo cai a ficha? Porque às vezes você vai começar a divulgar hoje a dor para esse aluno ter a noção da conscientização daqui a um ano. Dependendo do mercado, leva-se um ano. Dependendo do mercado, uma semana. A pergunta que eu faço é quanto tempo leva para o seu aluno? Opa, está doendo aqui, né? Tipo, está doendo no meu bolso. Nossa, eu não estou ganhando bem, eu sempre... Né? O que está fazendo ele não continuar ali? Para mudar, quanto tempo ele raciocina nisso, né? Qual é o maior medo nessa jornada dele? Entender que está doendo até ele mudar lá. Essa pergunta você vai fazer para o seu aluno e eu tenho um jeito para fazer essa pergunta para o seu aluno, tá? Então, tudo isso você tem que saber perguntar para o seu aluno. Você vai perguntar isso de tempos em tempos. Por exemplo, pelo menos uma vez por ano. Entendeu? Você vai mapear isso daí. Tem curso que eu dava, cada nova turma, eu já perguntava isso. Cada nova turma, eu já perguntava isso. Então, eu abria a turma a cada 2 meses, estava fazendo essa pergunta. Porque o time do técnico é rápido. Ensino regular, caso da Joana, pelo menos uma vez ao ano, porque a vida pode ter mudado. Né? A vida pode ter mudado. Só que daí, quando que eu vou perguntar isso? Não é toda hora. Né? Eu tenho a hora certa para perguntar, a gente já vai falar. E entender como que ele decide. Então, ele identificou a dor, ele viu que ele não queria mais, mas o que fez a virada de chave? Por que você não comparou, né? Ou o que você comparou antes de matricular? Às vezes não compara. Às vezes ele vai falar assim, putz, eu não comparei nada, você me passou tanta muita segurança que eu fui lá e fechei. Né? Eu já tinha me matriculado, eu desisti. O que fez ele desistir? Quem influenciou? Marido, pai, mãe, enfim, sei lá, amigo, né? Exatamente o que te deu segurança? Você falou que tinha conselho, você falou que tinha emprego, você me mostrou que vocês têm MEC, vocês me mostraram, entendeu? Não sei. Aí ele vai dar a fala, A fala dele, você vai replicar na sua postagem.
Não vai mudar em nada. Se ele fala que é X, você vai pegar X e falar na postagem isso. Porque aí é a fala dele, ele começa a identificar mais, tá? Eu sei que eu estou voltando no assunto que a gente trabalhou antes das festas de final de ano, mas acontece que, ao mesmo tempo que você entende o seu aluno, que você levanta os dados, você vai usar esses dados para entender o seu aluno e também se divulgar, tá? Então, você vai usar para essas duas questões, né? E aí você vai exatamente anotar as palavras, as expressões, as metáforas, porque você não vai educar o aluno na comunicação, você tem que se conectar com ele, compreende? Você tem que se conectar. A hora que você está se conectando, você tem que falar, eu sou isso que você está precisando, mas primeiro você está entendendo o que é isso, né? Você vai levantar tudo isso. Então, você tem que falar a linguagem do aluno em toda a sua divulgação, em toda a sua divulgação. Olha só, se você está na sua divulgação, e olha só, aí entra uma questão, porque, Jana, só para você entender, eu acho que é super importante, porque vocês, Rubens, Ulisses, levantaram uma questão interessantíssima. Quando vocês, no primeiro momento, perguntam, Ana, putz, para eu precificar, e aí, né? Vou colocar lá o valor lá de uma mensalidade, ele não vai pagar e tal. Mas ele vai pagar se a sua comunicação o tempo todo conversar com ele igual. Não é só na hora de vendas, é na hora também de eu poder estar durante o meu curso e até ele se formar. Quando a gente fala em técnica do suporte aqui, ó, é isso. O meu suporte também vai usar esta linguagem que eu estou levantando do conhecimento do meu aluno. Porque se o meu aluno encontrar qualquer desconexão com o que ele percebeu na entrada, ele desiste. Então, vamos recapitular. Eu estou falando para vocês, ó, nós vamos precificar, porque a gente entendeu o cliente, a gente está trabalhando um produto que está trabalhando exatamente o que o cliente quer, e a gente está com um preço, e a gente está valorizando aqui o meu produto, e o aluno vai estar entendendo que o valor que ele está pagando é baixo, perto da precificação, né? Ele está entendendo que tem mais coisa que ele está ganhando do que ele está pagando. Porque eu entendi o que eu estou buscando aqui no perfil do aluno. Até aqui tudo bem? Sim. Quando ele se matricula por um preço e ele entende que ele está ganhando, eu tenho que manter esse pino alto o tempo todo da jornada dele. Se esse pino aqui de valor percebido pelo aluno em algum momento baixa e ele começa a entender que ele está pagando mais do que ele está recebendo, ele desiste. Então, quando eu levanto os dados do meu aluno, não é só para eu entender quanto eu tenho que cobrar do meu aluno, mas é entender tudo o que eu tenho que fazer durante a jornada do meu aluno. Ou seja, não abandonar esse aluno. Matriculou, acho que está tudo certo. Mais do que isso. Mais do que isso. Então, olha, você tem que ir lá colocar na fala, essa fala que ele deu lá na sua pesquisa, você vai usar em todos os seus comunicados, internos, externos, no treinamento para com a sua equipe tem que replicar, não é uma questão só de abandonar, porque tem uma questão do tipo assim, ó, vai fazer sentido se eu exemplificar com a linguagem do amor, né? Imagina que tem um fulano que a linguagem do amor dele é do abraço, só que a esposa, a linguagem do amor dela é de tempo. Já ouviram falar desse livro, 5 Linguagens do Amor? Sim. Então, Rubens, Sueli, sim? Sim. Então, imagina que está descompassado essa comunicação. Então, não é só o ato de eu não abandonar, é o ato de eu saber me comunicar efetivamente com esse aluno, de modo que ele continue entendendo que o valor percebido é alto perto do que ele vai pagar. Ah, mas eu estou aqui com você, né? A esposa vai falar. Eu estou aqui com você, eu estou o tempo todo com você. Ah, mas você não me dá carinho, o marido vai falar, percebe? Então, não adianta.
não é só abandonar, é realmente manter o valor percebido do aluno, falando na linguagem que ele entende o tempo todo. Então, na hora que eu estou falando para ele, olha, entra aqui, eu te dou segurança, parará, parará, eu tenho que demonstrar na linguagem que ele usou o tempo todo. Só que tem vários alunos, mais de um aluno, e eles falam de várias maneiras. Por isso que a gente tem que ter várias postagens e várias ações na escola durante o ano, durante o período todo, tá? Tudo bem? Tranquilo? Aí, identificar o limite de percepção de valor na região, né? Porque, assim, por que ele considera um curso caro? Eu lembro que o Ivo, quando tinha lá, é caro em comparação a quê? Porque perto de uma faculdade, um curso técnico não é caro. É caro em comparação a quê? O que você está cobrando, né? Comparando. Então, às vezes, né? Eu estava, nós fomos para esse evento de empresários e aí nós estávamos a 1 hora de distância. Aí eu cheguei para a pessoa e falei, olha, eu estou indo e voltando, é todo dia, 1 hora de distância, a gente faz de carro, tá tudo bem para nós. Ela falou, o quê? Para mim, 10 minutos de carro já é muito. A comparação, o referencial dela era de 10 minutos, o meu referencial é de 1 hora de distância de carro. Depende de onde ela Porque mora. valia a pena, né? Porque valia a pena. Vale a pena também. Mas ainda assim, mesmo ela percebendo que valia a pena, o referencial dela, ou 1 hora de distância, é muita coisa. Então, você tem que abrir a mente de novo, que é a história que eu contei também para a Ruby, do Eduardo de Bono, que é sobre a moça que ia casar, e aí ela desfez o negócio lá, abrindo possibilidades diversas, né? Então, abrir a mente do aluno ao fazer comparações que, de repente, ele não está fazendo. É caro comparação a quê? Você já investiu numa mentoria de quanto? Entendeu? Quanto que você já pagou de um curso? Aí ele vai falar, R$100. Ah, então, você não vai pagar um curso mais de R$1.000. Né? Para ele é uma distância muito grande. Mas olha, se você pagar isso, você vai ter isso. Olha o retorno que você vai estar. Você está pagando um curso, de repente, de 500 a mensalidade, mas o seu retorno é de 4.000 num salário. Tem que ter argumento, né? Mas aí exato. Argumento de venda é você trabalhar isso com a equipe, porque às vezes o aluno ele não fecha, ele não percebe o valor, porque a gente não trabalha esse argumento aqui. Você entende do que eu estou colocando, né? Então é isso, compara o técnico com faculdade, compara hoje com o futuro dele, eu comparo o salário dele de hoje com o salário futuro, para sair. E isso é desde a comunicação que ele entra, para eu poder comunicar o meu posicionamento, né? Porque uma vez que eu achei o meu preço, que é lá, peguei o meu custo, peguei lá uma margem a mais para qualquer emergência, peguei ali o crescimento econômico, somei. Isto é o meu preço. Isto é o meu preço. Ok, vou cobrar o meu preço. Né? Vou cobrar o meu preço. Para eu conseguir cobrar o meu preço, eu tenho que falar para o aluno, esse preço está super ok. Olha tudo isso que eu vou entregar para você. Né? Ele vai falar, não, está caro. Olha o concorrente lá, ele está cobrando mais barato. Mas espera, está caro em comparação a quê? Você está falando de um cursinho ou você está falando de um lugar que te dá, né, um emprego realmente num lugar diferenciado? Você está me comparando com o quê? Se você comparar com faculdade, eu sou barata. Você compreende a conversa que vocês têm que ter ali? Se o aluno perceber que ele vai ter vantagem, ele vai ficar com você. Exato. Só que a questão, eu tenho que manter essa percepção o tempo todo. O tempo todo. Até ele terminar em toda a minha comunicação. Então, porque ele vai divulgar para você também, né, Ana? Ele vai divulgar depois o seu curso. Exatamente. Depois que eu levantar todos esses dados aqui num formulário que eu passo para o aluno, eu consigo identificar como que eu tenho que me posicionar, porque ele vai me dar conteúdo para isso. Não adianta eu falar para ele, olha, a minha mensalidade é R$500 e eu vou estar lá te colocando no melhor hospital do mundo, só que ele não quer hospital, ele quer uma clínica administrativa. Não adianta, ele não vai querer pagar, né?
Então, o que é que ele quer? Ele quer uma formação técnica rápida para entrar no mercado em 6 meses. E o seu curso, ele só vai conseguir entrar em 2 anos. Ele não vai pagar. Pode ser a mensalidade mais barata que for, ele não vai pagar. Entende? O curso técnico para quem já trabalha e quer subir de cargo. Porque isso daqui vai fazer com que ele compre e não interessa o preço. Se eu tiver R$ 500 lá da minha mensalidade e eu já trabalhar nos primeiros 6 meses de emprego, ele fica comigo. Ah, mas o meu concorrente vai cobrar só 400, mas o emprego que ele vai conseguir é daqui 2 anos. Ele não vai pagar mais barato, ele vai querer o que você dá de 6 meses. Isso aí. Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. A questão é, qual desses daqui que você vai usar? E você só vai saber qual desses daqui você vai usar se você tiver feito aquelas perguntas lá para o seu aluno. Né? E aqui, tranquilo, né? E aí, qual que eu vou usar, Ana? De repente, testa 2, vê qual que dá mais engajamento. E isso tem a ver com postagem na rede social, né? Com aquele momento de fazer mais matrícula. Então, eu vou estar fazendo matrícula agora, em fevereiro, eu usei uma headline, vamos colocar assim, né? Uma promessa, um posicionamento. Agora, para agosto, eu vou usar um outro, só para eu testar e ver qual que é o que vende mais. Ou eu vou testar isso. E veja, qual que vende mais rápido, qual que o aluno pergunta menos de preço e entende mais valor. Né? Eu vou testando, eu vou testar posicionamento até eu achar o posicionamento que rende mais para mim. Mas quais as perguntas que vocês vão fazer para os alunos? Quais as perguntas vocês vão fazer para os alunos? Começar por aqui. Gente, eu vou passar para vocês, tá? Então, você vai fazer um forms, vai fazer lá um forms e vai passar para o aluno, tá vendo? Ó? Escolaridade, porque voltou a estudar, e você vai passar sempre esse forms. Cada turma que você abre, você passa esse forms. Você vai passar esse forms quando? Não é depois de prova, entende? Você pode passar esse forms ou logo que ele se matriculou, né? Porque esse forms você vai passar para os seus alunos para fazer isso aí para os novos alunos, entendeu? Porque você tem que levantar quem já está com você. A não ser que você passe, se você tiver futuros alunos, por exemplo, a Joana tem futuros alunos, porque ela tem um ensino médio aí, de repente. Né? Uhum. Ou, de repente, pode ter algum outro curso que você consiga passar para identificar qual o próximo curso a ofertar. Nós começamos ontem com preparatório. Pode mandar para eles isso daqui, ó. Tá vendo? Eu vou mandar para vocês direitinho, ó. Então, como conheceu a escola? Antes de se matricular, você pesquisou outras escolas? Esse é o mesmo. Esse é muito importante, ó. É Qual bom. o grande diferencial na escola para você? Importante. Quando ele identifica isso daqui, nossa, o que quase te fez não se matricular? Né? Entendeu? O que você mais espera aprender aqui? Que daí é o que você vai divulgar. Né? O que significa dar certo para você após o curso? Né? Você usa uma outra expressão, tem que usar a expressão que você vê que eles levantam, né? Uhum. Tá? Quantas horas por dia você usa as redes sociais para você entender um pouquinho do seu público? Qual a rede social você acessa mais? Já está sendo o TikTok, e a gente tem feito só postagem no Insta. Você tem que Aí você não vai chegar nesse aluno, né? Exatamente, mas você só vai saber se você está fazendo pergunta, né? Quando ele já está iniciando, após o início, né? Então, depois lá, e você vai para esse bloco aqui, que é muito importante. Como você avalia o atendimento da escola, como você avalia o professor, como você indicaria a escola, tá vendo? Ó, você gostou, o que precisa melhorar? A pergunta mais importante. Se você pudesse voltar no tempo antes da matrícula, qual dúvida você gostaria que alguém tivesse te explicado melhor? E isso tudo vai virar conteúdo do Instagram. Aqui eu vou mandar o link para vocês, deixa eu abrir. Eu vou mandar isso aqui para vocês, aí você copia no Google Forms, tá vendo? Você vai copiar aqui a pergunta,
e ele vai responder, tá vendo? Vai estar pronto para vocês, é copiar e colar, criar ali, tá? 30 perguntinhas para vocês, ó. Né? Mas eu não acabei, que eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês. Bom, isso é para você mandar Google Forms. Suponhamos que você queira agora entrevistar o seu aluno, que inclusive a Joana contou na semana passada, que eu acabei fazendo uma reunião com a Joana ali, tirando as dúvidas dela, de uma aluna, mãe, né, Joana? Que a mãe deu um depoimento voluntário ali. E geralmente tem, gente. Quando você começa a ter aluno que está encantado, eles vêm falar com você, né? Só que você tem que gravar esse depoimento para subir nas redes sociais. Então, aqui vai um roteiro para você poder perguntar, porque o bom depoimento não é aquele que fala que a sua escola é bonita. Não. O bom depoimento é aquele depoimento que vai falar exatamente o posicionamento que você quer ter. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Se você está se posicionando como uma escola que em 6 meses faz com que o seu aluno tenha um emprego, a fala nesse depoimento é: eu consegui um emprego em 3 meses, em 6 meses. Certo. Se você fala, venha fazer o curso técnico porque você vai ter promoção, você tem que ter um depoimento que fale que conseguiu promoção. Se você tem no seu depoimento que o curso técnico, sei lá, de administração tem IA, você vai falar, nossa, eu rapidamente aprendi a IA. Se você fala que tem, entendeu? O que está no posicionamento tem que estar no depoimento. Não adianta falar que a escola é bonita, a não ser que seja alguma objeção. Então, por exemplo, no caso da Joana, a mãe falou assim, a escola é segura, eu me sinto bem de deixar minha filha aqui. Opa, isso é ótimo. Como depoimento, traz um valor que a escola tem também, então não se perde. Mas Sim. o ideal é que no depoimento ela fale a Roma, que na verdade é o posicionamento. Fala a transformação, da onde ela estava para onde ela chegou. Ah, eu consegui um emprego em 6 meses. Eu estava desempregada, eu consegui um emprego em 6 meses. Do jeito que vocês estão prometendo, né? Sim. A primeira pergunta que você vai fazer na entrevista: oi, fulana de tal, tudo bom? Que bom estar aqui com você e tal. Aí você conecta com ela, ok? Até aí, perfeito. Me conta como que era você antes de fazer o curso. É a primeira coisa, porque ela tem que contar uma historinha. Você vai ter que sair com ela com essa historinha aí, né? Então ela vai ter que contar não como ela já conseguiu, tem que contar o antes, como ela estava. Esse antes é o que vai conectar quem ainda não é seu aluno, que é aquele montante de dor. Ela vai falar assim, viu, eu estava desanimada, eu não sabia mais qual profissão fazer, eu estava desenganada, sabe? Eu não via saída na vida, eu só trabalhava. Quando eu vi vocês, eu descobri uma oportunidade de uma profissão. Enfim, exemplo, tá, gente? Aí ela vai contar como ela era antes. Então, como era antes do curso. Como que é agora, depois do curso? Né? Porque antes do curso, eu estava desmotivada, eu estava sem dinheiro, eu estava sem perspectiva, eu estava... Parará. E eu comecei a fazer o curso, começou a abrir a minha mente, começou a ter novas possibilidades, eu comecei, né, a ver, já ganhar dinheiro em 6 meses, né, porque eu estava já trabalhando em 6 meses. Eu recebi uma chamada. Geralmente eles fazem isso. Professora, a senhora não vai acreditar como é que foi a ligação. E aí eles contam, né, e tal, e tal. Ok, e aí quais são os sonhos que ela alcançou? Porque ela está empregada, ela recebe mais dinheiro, conseguiu comprar a casa, conseguiu comprar o carro, enfim, não sei, pagar um brinquedo. Gente, eu lembro que teve uma vez que uma aluna falou assim, foi o primeiro Natal que nós tivemos peru na minha casa. Acaba com a gente, né? Mas entende? Porque ela estava trabalhando e ela conseguiu comprar alguma coisa diferente para a família dela, né? Ana, no caso Oi, nosso lá do preparatório, nós fizemos prova social. Antes dos alunos que já tinham passado pelo nosso preparatório, que já estavam na graduação ou no militarismo, que foi ótimo,
deu bastante engajamento e trouxe aluno. Aluno até que não é nosso, né? Aluno do Itaboraí. E no primeiro dia de aula, que foi ontem, nós pegamos 3 depoimentos já de alunos, mas aí não tive essa aula contigo. Bom, fizemos do nosso jeitinho. Eles colocaram, qual foi a pergunta que nós fizemos? Quais as expectativas deles para o preparatório, para a graduação? Colocou expectativa. Por que você colocou 3 perguntas? Como era antes, como é agora e que se alcançou os sonhos. Pode fazer, então, em 2 blocos. Pode, e quer ver? São mais perguntas, você vai entender. Mas não está fora o que você fez, porque a grande sacada é você usar esse depoimento para uma outra pessoa que tenha uma dúvida. Será que está bom lá com a Joana? Será que está bom? Enfim, então é importante você ter vídeos para facilitar a venda, né? Para facilitar a venda, tá? Então, vocês começam ali a mostrar... Eu vou lá agora, eu vou botar leite. Tá. Eu vou falar enquanto Oi? Joana, desliga só o som. Tá. Aí, foi? Aí. Não, deixa eu dar ligado. Ela clicou no errado, ela clicou na foto em vez do som. Então, é importante você falar os ganhos, porque às vezes é exatamente o que ele está buscando. Então, físico, material, tempo, aprendizado, profissionais, entendeu? Aí ele teve medo do quê? Por exemplo, será que eu realmente pegando o técnico de enfermagem eu vou ter o CRO? CRO não é o... Como chama? O Corém? O Corém. CRM médico. Né? Então, será que eu vou ter? Será que a escola realmente é válida para eu tirar o Corém? Vocês entendem? Então, aí fala, não, eu peguei minha carteirinha, eu fiz a escola e peguei a carteirinha. Um monte de depoimento com a bendita da carteirinha. Gente, mas assim, vocês têm que falar de lavada dessa bendita carteirinha, entendeu? Tem que estar de lavada essa bendita carteirinha. Foto com um monte. Você bota todo mundo indo receber a carteirinha, aquela foto cheia de gente. Mas assim, cheia mesmo. Bota lá, põe em sala pequenininha, um monte de cabecinha para falar que tem muita gente, dando a impressão que são 100 pessoas, 200 pessoas, entendeu? Faz aquela foto igual o Big Mac faz com o hambúrguer, que a hora que você vê desse tamanhico, mesma coisa, entendeu? Mas é isso, né? Porque ele superou, ele venceu esse... Né? Eles vão sair depois que termina. Né? Então, assim, você então conseguiu pegar a carteirinha, que bacana, sucesso, aí você torce por ela, parará, e aí você fala, você indica a escola? Ela vai falar se ela indica ou não, mas é lógico que eu indico, eu já indiquei, parará. E qual é o próximo passo? Aqui é importante, você já vai pegando novamente ideias para você vender o seu curso. Próximo curso, fazendo um novo LTV, fazendo uma nova venda aqui. Qual é o próximo passo? O meu próximo passo é uma graduação. Vende graduação para ela. Opa, o meu próximo passo é fazer aquele pós-técnico, porque aquele pós-técnico lá, que a escola tem, que é 100% dela, vai trazer aumento salarial. Você tem que criar também essa história na cabeça do aluno, da importância de um pós-técnico, né? Para que você possa, já aqui mesmo, se ela falar que esse é um próximo passo, e você tem o curso, você vai fazer o seu comercial, entrar em contato com ela e já vender para ela esse pós-técnico, essa faculdade ou esse próximo passo. Né? Se você não tem o próximo passo, você vai tratar de fazer acontecer esse próximo passo e você ganhar dinheiro com ela. Essa pergunta aqui é para validar vocês aí de divulgarem o depoimento. Você permite que a escola divulgue esse registro aqui para outras pessoas que também estejam com a mesma dúvida, com a mesma dificuldade, com o mesmo problema, e que queiram estar crescendo como você cresceu? E, gente, muitas vezes eu falava assim, a pessoa primeiro fala, eu não quero que divulgue, porque eu só queria agendar e conversar com você. Eu falo, olha, eu te entendo, né, que você fique um pouco receosa, porque foi um bate-papo entre eu e a diretoria, né? E tá tudo bem, porque eu fazia o agendamento dessa maneira. Olha, a professora Ana tá vendo que você está finalizando o curso, ela quer bater um bate-papo aqui contigo, bem rapidinho, de meia hora, vamos agendar? Aí ela passava 2 horários, a pessoa escolhia, e eu agendava e gravava o bate-papo. Online, tá, gente? Para facilitar.
no Google mesmo, tá? No Meeting mesmo, grava ali, depois o editor consegue. Às vezes é via Instagram ali, WhatsApp, eu também já gravei, mas é que tem que ter o gravador. Então, acontecer mais facilmente pelo Zoom, eu não recomendo, porque muita gente se enrola, mas o Meeting é fácil, né? E aí, nesse bate-papo, eu vou contando todas essas perguntinhas, certo? Então, periodicamente, o atendimento tinha meta para bater. Olha só, o atendimento lá do meu administrativo tinha meta para bater. Um depoimento, pelo menos, por semana. Ah, eu estou com mais disponibilidade, minha agenda está podendo mais? 3 depoimentos por semana. Vai chamar alunas, vai agendar, e eu preciso ter 3 depoimentos na semana. Ah, a aluna faltou, não fez. Já atendimento, você não bateu meta. Atendimento tem meta de agendamento e de depoimento, né? Tá no descrito de função lá delas, né? E aí, então, eu agendava como uma conversa, entendia todo o momento do aluno, e no final eu falava, olha, então, mas tem um monte de gente que acaba tendo a mesma dificuldade que você. E aí, eles acabam não estudando porque simplesmente não tem ninguém falando que é possível vencer. Se você me permitir divulgar, não é que você vai estar me ajudando, você vai estar ajudando outras pessoas a entenderem o momento em que estão e conseguindo vencer. Você não toparia ajudar outras pessoas? Que não tem nada a ver comigo. Entendeu? Não falava assim, mas vocês entendem? Tira um pouco. Ah, você está querendo me usar como divulgação. Tira essas costas. Porque, gente, para de ser ingênua. Casa de Bahia vai estar vendendo o sofá da mesma maneira. McDonald's vende McDonald's a roubo e esse povo compra. E não é nem nutricional. Se fosse ainda, eles estão gastando dinheiro com fruta e verdura, tudo bem, mas não estão. Você vai ficar pensando se você vai meio que dar uma dessa para... Não, aluno me ajuda. Você não está me ajudando, você está ajudando outras pessoas. Que a guerra para fazer um aluno estudar hoje está difícil. Eu preciso de ajuda. Vocês entendem isso? Faz sentido? Parece que eu estou sendo muito assim? Não, é isso mesmo. Tá certo. É isso aí. Porque a gente fica com medo de pedir. Primeiro que eu tenho que ter essa permissão para divulgar, senão eu posso sofrer um processo, né? Segundo que eu preciso que ele realmente entenda o quanto que eu vou divulgar, e eu vou divulgar mesmo. Eu vou divulgar mesmo. Vou estar colocando no YouTube, no Instagram, no TikTok, aonde tiver, no Facebook, aonde tiver. E, se bobear, se der visualização, se chamar atenção, vou pôr dinheiro para chegar mesmo para as pessoas. Que eu preciso matricular. Eu preciso, né? A minha missão de vida, não é isso? Sua missão de vida, você montou a escola para ensinar as pessoas. Só que no mundo que você está hoje, às vezes eles não querem aprender, eles querem comprar um McLanche feliz lá, eles querem fazer... Eles não querem jogar a bet, né? Mas não querem estudar. É bem isso. Então, eu criei para vocês aqui um link também desse roteiro que eu... Está falhando aqui, não estamos escutando. Aí começa com as perguntas lá, ó, tá vendo? Conta como era a sua vida profissional ou pessoal, né? Nem precisa. Tá vendo, ó? Tá com o roteirinho aí certinho, certinho. Tá muito pequeno? Deixa eu aumentar, desculpe. Olha lá, né? Mas eu vou passar, então, esses dois Nossa, será? questionários aqui para vocês, tá vendo? Ó? Ele já... Tá vendo? Você indicaria a escola? Qual é o seu próximo passo? Tá vendo? Ó?
E aí a autorização, você autoriza a escola a Sim. utilizar esse registro, tá vendo? Ajudar as outras pessoas, tá vendo? Para ajudar outras pessoas que queiram transformar, tá vendo? Garanto. Travou. Você vai escrever ali? Sim. Tá vendo? Né? E também tem Agora sim, aqui, travou? que eu vou para que vocês. É que travou, que a gente quase não escutou nada. Essa última parte ali. Não, a gente escreve, entende? Aqui, vou escrever, mas Ok. Eu tô ok. Domingos, dificuldades, o que pegou, que já vai lembrar para amanhã. Desculpa, então vamos de novo. Vou já recapitular aqui para vocês. tinha que escrever. Ó. Então, aqui, ó, esse papelzinho, parou aonde? Vocês estão entendendo? Agora sim, eu mudei a internet aqui. Agora sim, deu Vocês estão me uma... escutando? Tá de novo. Está Oi? falhando bastante agora. Agora sim, tá. Então, tá bom. Então, Sim. para mim aqui tá tudo normal. Tá normal aí? Não. Foi? Não, Ah, que às vezes dá para escutar Foi? e às vezes ele dá umas falhadas. Aqui. Mas agora tá Esse roteiro vocês pegaram? sim, mais no finalzinho só lá. Mas para mim, todos. Então, aqui, na verdade, é um roteirinho que eu vou passar para vocês. E aí tem a parte aqui do fim, garantir aqui o sim, né? Tá vendo? Sim, ah, Aqui tem alguns detalhes, tá vendo? Mas assim, tá tudo muito tranquilo para vocês. É bem tranquilo, tá, gente? Eu vou passar isso aqui para vocês daí. Quais seriam as dúvidas principais, assim, que vocês acham que vocês tiveram? Ou a maior dificuldade para não implementar já? não, eu acho que esses dois formulários aí estão bem claros, bem específicos, eu acho que está bem... ela botou umas coisas ali que eu acho que nós conseguimos já implantar na turma nova, segunda-feira que começa já. Algumas coisas de colocação ali que eu acho que para dar um up neles, assim, já. Sim, sobre as profissões locais, né? Uhum. Tá entendendo, Ana? Sim, sim, para mim tá normal aqui, tá normal. Sim, que bacana, que bom, gente. Que bom, Uhum. é bem por aí, porque daí vocês conseguem, realmente, a ideia é já aplicar. É já Sim, aplicar, é tentar, não é vamos dizer, porque para eu perder penso que tempo, algumas coisas não. do que a gente falou aqui consegue até evitar um pouco de Sim, que é a ideia, né? Deixa eu ver onde eu trabalho, quem vai me contratar, Sim. abrir bem a mente deles, né? Divulgar isso, né? E levantando esses dados quanto antes, vocês conseguem perceber quais cursos eles têm em mente. Às vezes acontece assim, ó, a gente tinha uma ideia, quando a gente estava lá na escola, não, vamos colocar curso na área de jogos, vamos colocar curso na área de TI. Não era o que eles queriam. Entende? Não era o que eles queriam uma outra coisa.
Então, antes até mesmo, às vezes você fala, Ana, eu ir para uma outra cidade, na universidade, é o que eles vão ter de percepção de valor? Não sei, vamos perguntar. Sim. Entendeu? E você pode perguntar desta maneira mesmo. Para você, o que uma escola de alto nível tem que ter? Ou a palavra que eles usam de valor. Você compreende? Você pode fazer a pergunta para eles. Sim. Tem que ter, às vezes, né? E às vezes não é necessariamente ir para um outro lugar, enfim, entende? Faz a pergunta para eles. É a melhor maneira, né? E é muito interessante porque eles vão dando com as palavras deles o que a gente precisa fazer. E aí, para cada turma, você pode fazer isso, tá, gente? Para cada turma, para cada coisinha que você coloca aí. O EJA, você pode fazer isso, mesmo que não seja da sua escola, você pode colocar, porque aí você entende, para esse aluno aqui do EJA, ele vai para onde? Ele vai, entendeu? O que ele quer? Né? Aí você pode falar a linguagem dele para ofertar o próximo passo de enfermagem, alguma coisa nesse sentido. É que eles mesmos vão direcionando a gente, né? Exatamente. Mas a gente também tem que entender um pouquinho quem é o nosso cliente que a gente quer. Né? E está selecionando, porque às vezes eles querem, por exemplo, eu quero um cursinho X. Aí você fala, poxa, mas se eu pegar esse cursinho X aqui, eu vou estar deixando de colocar aquele melhor cliente que paga. Então, eu também vou começar a decidir, né? Porque aquela tal história do indicador de parede lá, de metragem, de logística. Eu vou estar usando a minha sala de aula para essa turma aqui, que tem uma renda muito baixa, que vai me trazer um retorno muito baixo, sendo que eu poderia colocar na mesma sala uma outra turma que também vai ter na minha esteira de produto algo que me dê maior rentabilidade, meu lucro é maior. Enfim, você vai estudando e analisando, não tem certo e errado, tá, gente? Não existe isso. São pequenas tomadas de decisões. O que eu quero trazer aqui para elucidar vocês, e não é que toda hora eu acerto, não. Pelo amor de Deus. A gente dá muita cabeçada, já deu muita cabeçada. É a gente realmente poder, putz, mas onde que eu tomo essa decisão? Né? Do tipo, vou tomar embasado no quê? Então, onde que eu levanto esses dados? Né? É isso que eu estou trazendo para vocês um pouco. Tá? Para ajudar vocês na tomada de decisão. Às vezes o feeling é muito bom, às vezes os dados só comprovam o feeling. Isso é ótimo, né? Mas também não ter esses dados e de repente você toma no feeling errado, aí você se prejudica muito. Tá? Então, é nesse sentido. Por onde eu levanto esses dados? Que dados que eu tenho que levantar para tomada de decisão? É isso. É isso. E estou aberta aí, qualquer coisa que vocês postem as dúvidas, né? Porque não é porque a gente tem a reunião na terça-feira que vocês não precisam colocar lá as coisas. Vocês estão enroscadas, Ana, não sei como resolver isso. Eu mando um áudio lá, a gente resolve. Tá bom? Tá bom. Um abraço, então, gente. Tá Tchau, bom. tchau. Obrigada, tchau.